Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque às ações e ao meio ambiente. As inscrições para o vestibular social de 2024 terminam nesta segunda. São diversas vagas para diversos cursos na área de graduação. A Defesa Civil de Petrópolis emitiu alerta via SMS de pancadas de chuva para o município. São mais de 20 ocorrências até o momento. Vereadores denunciam a precariedade no atendimento do CRAS de Nova Friburgo. E a transferência bancária, conhecida como DOC, termina nesta segunda-feira. Drones que falam do Corpo de Bombeiros vão reforçar a prevenção aos afogamentos na orla fluminense. O diálogo com o objetivo de acompanhar o monitoramento de órgãos públicos e também de ONGs, a fim de capacitar a população a preservar o meio ambiente. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje é segunda-feira, início de semana, na metade já do mês de janeiro, passa rápido, né? Mas estamos aqui ao vivo para trazer o melhor da informação para você. Lembrando que você pode nos acompanhar também nas nossas plataformas digitais, no Facebook e também no YouTube, ao vivo, e curtir, comentar e interagir durante a nossa programação. A gente começa a edição de hoje falando sobre as inscrições para o Vestibular Social 2024, que é um convênio entre a Prefeitura de Petrópolis e a Universidade Católica de Petrópolis, a UCP, e que terminam nesta segunda-feira. São 200 bolsas integrais destinadas a estudantes da rede pública de ensino, além de alunos e alunas do Enseja e do Cefet. As inscrições devem ser realizadas pelo seguinte site: vestibular.ucp.br/vestibular social. Tudo junto, ok? O programa foi criado, a gente lembra, em 2004 e retomado no início da atual gestão, em dezembro de 2021. As 200 bolsas integrais, que são custeadas então com recursos da Prefeitura de Petrópolis, são para 14 cursos ofertados pela UCP. Entre eles estão Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Comunicação Social para Publicidade e Propaganda, Direito, nesse caso bacharelado em Educação Física, Engenharia Civil, além de Engenharia da Computação, Produção, Mecânica, Fisioterapia, Pedagogia e também Psicologia. A prova acontece basicamente daqui a uma semana, no dia 21 de janeiro, às 9 horas da manhã, no campus Dom Veloso, que fica localizado na rua Benjamin Constant, número 213, no centro da cidade. No dia do vestibular social, os portões de acesso vão ser abertos às 7h45 da manhã, ou seja, aquele famoso horário 15 para as 8, e fechado às 8h45, uma hora depois, pelo horário de Brasília. Não deixe de, então, se você quiser participar, fazer a sua inscrição, lembrando que tem uma taxa de inscrição no valor de R$50, e você não pode ter sido aprovado em qualquer matéria de graduação em universidade do ensino superior, seja pública ou privada, e também não ter diploma de graduação. Falando sobre as chuvas agora, a Defesa Civil do município contabilizou ao longo do sábado 17 registros de ocorrências e no último domingo foram registrados 11 ocorrências por conta do tempo instável em Petrópolis. As imagens na tela para você mostram ali a rua Doutor Paulo Herveno Bingen, bem ali no posto de gasolina Shell, completamente ali alagada. Olha essas imagens, né? Atrapalhando inclusive a frota de veículos e dos ônibus, dos coletivos que passavam pela região. Todas as ocorrências, segundo a Defesa Civil, registradas foram sem gravidade e não houve vítimas. Entre o boletim atualizado estão quedas de árvore, deslizamentos de terra, entre outras ocorrências. Você vê aí, inclusive, na localidade do Bonfim, a quantidade de água que descia pela rua, preocupação dos moradores. Essa imagem aí que você vê na tela já é ali da rua Coronel Veiga, que foi interditada pela Defesa Civil e afetou as linhas tanto da Petroita, por conta ali do alagamento da Coronel Veiga, e também
da localidade, né, das áreas, na verdade, ali que os ônibus da Cidade Real atuam por conta, então, desses alagamentos. Vale lembrar que ao longo também do sábado foram registrados aí uma queda, teve deslizamento de terra e pedra que atingiu uma rua e que afetou a linha também da localidade Moinho Preto. Além disso, queda de barreira na localidade do Bonfim, que também afetou a operação do ônibus 611, que faz ali o trecho, e também outras ocorrências que afetaram aí, por exemplo, queda de árvore no Vicêncio Rivete e quedas de energia que também foram registradas em Petrópolis, no Amazonas, no Quitandinha e também no Independência. A nossa equipe fez aí um monitoramento de todas essas ações e lembrando que a chuva permanece. Inclusive, a Defesa Civil do município emitiu agora há pouco, nessa segunda-feira, mais um alerta via SMS de previsão de pancadas de chuva fortes a moderadas para o período da tarde. Inclusive, já começou a chover agora há pouco, antes mesmo de nós entrarmos ao vivo aqui no Correio Petropolitano Debate. O tempo já abriu mais uma vez, no entanto, fique atento aí você que está nos acompanhando, lembrando então, alerta de via SMS foi enviado para a população por conta de previsão de pancadas de chuva moderada a forte para essa segunda-feira. Se você, por exemplo, ainda não recebe os alertas, envie uma mensagem de texto com o número do seu CEP para 40199 e você vai ser então cadastrado a receber os alertas da Defesa Civil de Petrópolis. Importantíssimo ficar atento em casos de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou então o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Como a gente comentou, não deixe de cadastrar o seu CEP e receber então um boletim. Você também pode acompanhar por meio do site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br/boletim. Os maiores acumulados pluviométricos das últimas 24 horas foram na Rua Amazonas, na localidade Quitandinha, com 46,7 milímetros, seguido de Araras, com 19,1 milímetros, Buraco do Sapo, com 11,8 milímetros, no Independência e também em Vila Constância. Os dados são do CEMADEM e do INEA. Inclusive, os petropolitanos ficaram presos na BR-040 devido aos alagamentos e bolsões d'água na rodovia. A Mariana Tyson comenta sobre o período que precisou aguardar e ela, que é gerente de tecnologia, precisava trabalhar, teve que ficar ali numa situação tanto quanto difícil e a gente vai acompanhar então a fala da Mariana a respeito, a gente vai trazer para você então. Só que essa questão da BR-040, vale lembrar até para você que está nos acompanhando, foram diversas horas de interrupção do quilômetro 102, o pedágio, a gente lembra, ele foi fechado ainda no sábado por conta de deslizamentos de terra entre os quilômetros 96 e 99 da BR-040. E aí vale lembrar para você que está nos acompanhando, o que tem sido feito de prevenção. Se todas as vezes que chover e aí você ter aí que interditar, né, fechar o pedágio por conta dessa situação, imagina o impacto que isso não gera, tanto para turistas, para as pessoas que trabalham em Petrópolis, para as pessoas que trabalham no Rio de Janeiro, na capital, na Baixada Fluminense, na região metropolitana como um todo. A situação é muito difícil, a gente já trouxe aqui no Correio Petropolitano Debate a preocupação de entidades de Petrópolis em relação à BR-040, inclusive que sofreu reajuste há pouco tempo, autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, pedágio de R$ 14,50. A gente vai trazer também no segundo bloco diversas questões para você, outras relacionadas também à BR-040, a esses alagamentos. A gente sabe que foram diversas regiões, e principalmente na capital, que foram afetadas por conta da chuva desse último fim de semana e a situação ainda permanece muito delicada. Mortes foram registradas por conta da chuva, mas parece que o trabalho de prevenção não tem sido feito da forma adequada. O pedágio ele foi fechado 3h30 da tarde e reaberto às 8h10 da noite. Isso em um sábado, ou seja, em um fim de semana, em que muitas pessoas sobem a serra e descem a serra
seja para trabalhar, seja para aproveitar o fim de semana com a família, e precisam ficar ali horas parados, simplesmente parados, aguardando uma previsão para que pudesse ser reaberto o pedágio da BR-040. A situação difícil, impactando aí não só moradores de Petrópolis, mas de todas as regiões do interior do estado que precisam e passam pela rodovia Washington Luiz, como também é conhecida. Bom, a gente vai trazer a fala então da Mariana daqui a pouco para você. Antes disso, a gente vai ao Correio Político para trazer informações também e os bastidores da política do interior do estado. A gente vai conversar com a nossa repórter, a Leandra Lima, que vai trazer então as atualizações aqui para o Correio Político de hoje, inclusive relacionadas a 3 Rios, é isso mesmo, Leandra? Olá, Richard, boa tarde vocês de casa, é isso mesmo. Lá em 3 Rios começa essa semana o projeto Limpa Rio Comunidade, que é uma parceria do governo do estado com a prefeitura de 3 Rios, que tem o objetivo de desobstruir rios e bueiros das vias urbanas por conta das chuvas, né, para ajudar no escoamento das águas nesse período chuvoso. A prefeitura ressalta que esse trabalho já vem sendo feito com o Limpa Rio, porém o Limpa Rio, que é um projeto do governo do estado também, não alcançou algumas áreas, e com o projeto Limpa Rio Comunidade, essas áreas que não foram atendidas antes serão atendidas no momento. Tá certo, agora basta saber se não só o nome muda, né, Leandra? Na verdade, acrescenta ali só uma outra palavra, né, comunidade, e saber se de fato essas operações, esse serviço vai ser realizado, principalmente durante esse período de chuvas e que nós viemos aqui. Em Petrópolis, a consequência dessa não desobstrução são que os alagamentos e também registrados aí não só por conta do rio que transborda, mas de próprios bueiros que não estão limpos, não foram desobstruídos, e qualquer chuva acaba alagando a via, né? Isso, também a prefeitura alertou a população para não jogar lixo nesses locais, que também ajuda aí no alagamento e outras questões. Tá certo, Leandra, a gente vai continuar acompanhando esse serviço para saber se isso vai ser feito de forma adequada. Sim. E também no período adequado. Obrigado pelas informações, Leandra. Um bom trabalho para você. Obrigada. A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate para você ver, né? Chegando o período do verão, aí sim esse trabalho é feito. Ele deveria ser feito durante todo o período de inverno para chegar agora e realmente ter um nível adequado, todos os bueiros desobstruídos e aí sim trazer tranquilidade para a população. Não adianta você querer tomar uma medida emergencial de última hora para tentar resolver o problema. A chuva já chegou, a gente vê os impactos, por exemplo, no Rio, aqui em Petrópolis, e a situação delicada de quem depende dos órgãos públicos para realizar esses serviços. Vamos acompanhar então a fala da Mariana em relação ao impacto aí devido também à interdição da BR-040 por conta de bolsões d'água na rodovia. Vamos acompanhar. Olá pessoal, tô mandando um vídeo para falar aqui da minha experiência na subida da serra. Passei ontem no dia 14 pela subida, tava com receio de ir porque a comunicação com a Concer tava quase nula, a gente mandava mensagem, não sabia o que estava acontecendo, mas pelos aplicativos de Waze e Google Maps estava tudo ok. Resolvi ir e realmente estava tudo ok para quem estava indo para Petrópolis ontem, na hora do almoço mais ou menos, mas quando a gente estava passando pela Reduc, a gente viu 100% parado por causa dos bolsões da Reduc, ali sentido Rio de Janeiro. Trânsito de quilômetros, 100% parado, e eu acho que a gente achou um absurdo, a Concer não falou direito o que estava acontecendo com as pessoas, ninguém sabe direito até agora qual vai ser a solução para esse problema, mas o fato é que tiveram que fazer essa reversível e agora os dois lados estão com problema pelo visto. Tá aí, né? A falta de prevenção, a falta de investimento acarreta em problemas para a própria população. Porque qual foi a medida adotada desde o último fim de semana, desde sexta-feira, quando começou a chover, para que fossem evitados esses alagamentos? Há quanto tempo esses alagamentos, esses bolsões d'água são registrados, por exemplo, na BR-040, principalmente no quilômetro 113, que é um dos mais críticos, como a gente tem comentado agora? Parece que nada. A população fica à mercê, como a gente trouxe aqui, aguardando
na expectativa de conseguir então sair do local. São, por exemplo, como a gente comentou, 4h30 do pedágio fechado por conta, por exemplo, de deslizamentos às margens da BR, da subida da serra. Por que não é feito um trabalho de prevenção nessas localidades? Existe um mapeamento, quais pontos são mais críticos? Como que é o escoamento da BR-040? É necessário um novo estudo, novas ações? Parece que não há um interesse da concessionária e até mesmo, seja das prefeituras ali do entorno, de auxiliarem nesse projeto. Porque é algo que vai impactar todas as cidades que necessitam da BR-040 no trecho da Reduc, que necessitam da BR-040 para ir, por exemplo, que passa por esse trecho, para Juiz de Fora, para Três Rios, para Paraíba do Sul, Nova Friburgo, Teresópolis, se preferirem optar por vir por dentro de Petrópolis, né? Para pegar depois a RJ-116. E a situação é essa. Horas paralisados no meio da BR, no meio da rodovia, porque não tem uma alternativa para ser apresentada para a população. Inclusive, a Adriana Botafogo, ela é massoterapeuta, também passou dificuldade ali na BR-040 e a gente acompanha a fala dela também. Ela que inclusive gravou o vídeo para a gente no momento que estava na estrada. Bom dia. Saí de Petrópolis às 7h30. A BR-040 estava normal até chegar na Baixada aqui. Às 8h24 eu cheguei na Baixada e entrei nesse trânsito aqui. Logo depois do pedágio começa o trânsito. E me disseram que depois da faixa reversível melhora. São 10h15, quer dizer, eu cheguei às 8h20 no trânsito, estou até agora aqui, ainda não cheguei na tal da faixa reversível que contorna o Bolsão. O sol está bem forte aqui, está bem quente. Eu não estou vendo ninguém da Concer por aqui. E é muito complicado, assim. Eu tenho descido e subido toda semana. Eu trabalho no Rio, trabalho em Petrópolis. E está muito complicada essa descida e subida da serra, né? Nessa época, então, de chuva, está muito complicado. Eu acho que precisa um pouco mais de cuidado com quem transita, com quem paga esse pedágio que agora aumentou a R$14, porque além dessa época de chuva ainda tem os buracos constantes, né, que isso detona os carros. É isso aí. A gente acompanhando, né, uma situação, né, mais de 2h30 ali, precisa trabalhar no Rio, trabalha também em Petrópolis, e reflete justamente o que a gente comentou agora há pouco. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para trazer mais atualizações para você em relação à chuva que atingiu também a capital e também a região metropolitana do Rio e mais impactos em relação à BR-040. A gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano no debate de volta. A gente vai, nesse momento, para a previsão do tempo. Como nós repercutimos aqui no primeiro bloco, a chuva ocasionou diversos transtornos para a população petropolitana e também fluminense no último fim de semana. A Defesa Civil já emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva para hoje. Ou seja, Érico, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Pelo visto, a chuva continua e a preocupação da população também, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo, exatamente como você falou, Richard. A chuva continua. Hoje, 15 de janeiro, o tempo tá voando, né? O ano tá passando super rápido. Estamos aí praticamente no meio do mês já. Passa muito rápido e a semana começou com um alerta de chuvas intensas divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso é referente a algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, como Petrópolis, Teresópolis, Partido Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas ele vem se espalhando por todo o estado, então é importante que a população se mantenha em alerta e, se possível, evite áreas de risco, né? Em Petrópolis, a temperatura passa por uma ligeira elevação, mas a probabilidade é de chuva. Inclusive, choveu durante a noite e pela manhã também choveu em alguns pontos da cidade, ocasionando algumas ocorrências, como você falou, Richard. Agora sim, vamos à previsão do tempo para terça-feira, dia 16 de janeiro. Em Nova Friburgo, a temperatura mínima se mantém estável e a máxima passa por ligeira elevação. Há uma concentração maior da nebulosidade pela manhã, mas não chove. Já durante a tarde e noite, a probabilidade de chuva isolada. Os termômetros do município vão marcar mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia será de ligeira elevação na temperatura, ainda assim, a probabilidade de chuva para o município. A intensidade dos ventos será fraca e os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, a terça-feira também será de chuva. O dia dos petropolitanos será marcado por muitas nuvens no céu, ventos fracos e ligeira elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 19 e máxima de 33 graus. Aqui em Paraíba do Sul, apesar da chuva, o dia também será de elevação na temperatura. A intensidade dos ventos deve ser fraca e os termômetros vão marcar mínima de 23 e máxima de 31 graus. Agora, terça-feira, em Partido Alferes, será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva pela tarde e durante a noite. O aumento na temperatura também será uma característica do dia e os ventos serão moderados pela manhã. Os termômetros na cidade vão marcar mínima de 20 e máxima de 32 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, o dia será de muitas nuvens no céu, chuva isolada, ventos fracos e temperatura estável, que vai marcar mínima de 23 e máxima de 32 graus. Richard, a previsão continua de chuva, mas dessa vez com aumento na temperatura, né? Lembrando que nesses casos é importante redobrar os cuidados com a saúde para não ficar doente. Tá certo, Érico. A gente vai continuar acompanhando, né, monitorando aí a previsão do tempo, trazendo as atualizações a respeito desse cenário preocupante que a gente vê também na capital. Obrigado pelas suas informações, Érico. Um bom trabalho para você. 6h30 tem mais previsão do tempo, certo? Certo, certamente, Richard. No Jornal da Noite a gente tem previsão do tempo novamente. É bom que vocês fiquem ligados na previsão para saber, né, se vai sair de casa com guarda-chuva ou não. E ficar atento também no alerta emitido pelo município, né, pela Defesa Civil. Com certeza, Érico. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Eu que agradeço, Richard. E até amanhã. Dando continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate, a Secretaria de Estado de Defesa Civil
e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro monitoram as precipitações em todo o estado, atuando para prevenir e minimizar quaisquer possíveis danos. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro atua ininterruptamente no atendimento às emergências e no socorro às vítimas. Você vê inclusive as imagens aí na tela. A corporação já realizou 268 salvamentos relacionados às precipitações nas últimas 24 horas em todo o estado, sendo 118 no Rio de Janeiro, 79 em Belfor Roxo, 45 em Nova Iguaçu, 11 em Mesquita, 7 em Nilópolis, 4 em São João de Meriti, 2 em Seropédica e 2 em Duque de Caxias. A operação do Corpo de Bombeiros para a resposta às chuvas conta com o empenho de 2.400 militares, incluindo aí bombeiros extras divididos em grupos de resposta ao desastre, com apoio de viaturas de salvamento, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, além de drones e aeronaves para busca de vítimas e monitoramento das áreas atingidas, cães farejadores, além de especialistas em resgate em estrutura colapsadas, entre outros recursos. Até o momento, 11 mortes foram confirmadas no estado. Em Ricardo de Albuquerque, um homem foi vítima de um desabamento provocado por um deslizamento de terra na madrugada do último domingo na rua Moraes Pinheiro. Em Acari, uma mulher foi encontrada sem vida na rua Matura 279, possivelmente vítima de afogamento. Em Costa Barros, uma mulher foi vítima de soterramento na estrada de Botafogo. Já em Nova Iguaçu, uma mulher foi resgatada sem vida em um rio próximo à rua General Rondon, e um homem foi a óbito por afogamento na rua Patrícia Cristina, em Vila São Luís. Em Comendador Soares, próximo à passarela da rua Bernardino de Melo, outra vítima masculina adulta foi resgatada sem vida pelos militares com sinais de afogamento. Já em São João de Meriti, um homem foi vítima de uma descarga elétrica na rua Neuza e outro por vítima de afogamento na rua Pinto Duarte. Também houve confirmação de um óbito de um homem na rua Parecis, em Belfor Roxo. Em Duque de Caxias, um homem também foi vítima de descarga elétrica na rua Marquês de Paranaguá e o outro na rua Dona Alice Viterbo, em São Bento. Essas imagens que você vê na tela são de uma gestante que iniciou o trabalho de parto nesse cenário que você vê agora. O Corpo de Bombeiros atuou aí, prestando apoio e encaminhou ela para o hospital mais próximo. E a gente vê, né, a rua com um barco carregando então essa mulher, prestando esse socorro, a mulher que estava entrando em trabalho de parto. Olha que cenário, situação difícil para essa mãe, né? Principalmente por conta da fragilidade que é esse momento, a importância que é esse momento, e tendo que passar por essa situação, ao menos os agentes do Corpo de Bombeiros aí prestando esse apoio importantíssimo nesse momento. A corporação segue nas buscas por uma vítima feminina adulta que teria desaparecido após a queda de um veículo no Rio Botas, na altura da Rua 12, no bairro de Andrade Araújo, em Belfor Roxo, na noite do último sábado. Os agentes da Defesa Civil Estadual estão em contato permanente com as prefeituras para dar o apoio e suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal. No sábado, a Secretaria deu apoio logístico à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos no transporte de itens de ajuda humanitária ao município de Coatis. O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, continua acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário. O risco hidrológico é muito alto nos seguintes municípios: Rio de Janeiro, Japeri, Queimados, Seropédica, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Maricá e Niterói. O risco hidrológico é alto nos municípios de Italcara, Paraty, Petrópolis, Paracambi, Porciúncula, Teresópolis, São Gonçalo e Santo Antônio de Pádua. O risco geológico é muito alto nos seguintes municípios: Seropédica, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Duque de Caxias, Niterói e Queimados. Já o risco geológico é alto nos seguintes municípios, então, para você que está nos acompanhando: São Gonçalo, Japeri, Maricá, Belfor Roxo, Paraty, Magé, Teresópolis, Angra dos Reis, Nova Iguaçu e também Paracambi. Nas próximas horas, espera-se aí o céu variando nublado, parcialmente nublado, com episódios isolados de chuva fraca. Neste momento, não há ocorrências de núcleos significativos no estado.
Durante a madrugada da manhã desta segunda-feira, não são previstos registros de chuva para a tarde. Há possibilidade de novas ocorrências isoladas de chuva moderada em todo o estado do Rio de Janeiro, mas para os próximos dias. Inclusive, a gente tem imagem para mostrar para você, que foram gravadas hoje pela manhã pela Polícia Rodoviária Federal, por volta das 11h30 da manhã. E esse trecho que você vê é justamente ali no quilômetro 113 da Reduc, um dos mais afetados aí por conta dos bolsões d'água devido à chuva do último fim de semana. A Polícia Rodoviária Federal informou que na manhã de hoje realizou uma reunião com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e as concessionárias com sede Eco Rio Minas para tratar da fluidez do trânsito na BR-040. Na tarde de hoje, um estudo técnico vai ser realizado no trecho da rodovia atingido então pelo alagamento. Até às 11 da manhã, o quilômetro 103 da BR-040 em Duque de Caxias foi reaberto parcialmente no sentido Rio. 3 faixas estão em operação e uma interditada. Há uma retenção também nos quilômetros 108 e 113 no sentido Rio. A pista reversível temporariamente está desativada. A faixa revertida pode ser adotada a qualquer momento, caso seja necessário. Mudando um pouco de assunto, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro apostou em tecnologia para garantir ainda mais segurança aos frequentadores do litoral fluminense durante esse verão. Drones com alto-falantes vão reforçar o trabalho de prevenção a afogamentos e a acidentes nas praias, pedras e mirantes do estado. Os equipamentos emitem alertas sonoros em português e em inglês, orientando os banhistas e turistas a evitarem situações de risco, como o banho de mar em locais sinalizados com bandeiras vermelhas. O porta-voz, Fábio Contreiras, fala a respeito desse novo recurso do Corpo de Bombeiros. Atentos ao aumento do número de afogamentos nas praias do Rio e também dos acidentes que aconteceram nos mirantes, nos costões e nos cantos de pedras, o governador do estado, Cláudio Castro, e o comandante-geral da corporação, Coronel Leandro Monteiro, determinaram o investimento em novas tecnologias. Esses são os drones que falam, que vieram para dar mais segurança ainda aos banhistas aqui nas praias do estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho vai somar ao importante serviço preventivo dos guarda-vidas aqui também em toda a orla. O equipamento vai enviar alertas sonoros para as pessoas que se colocam em risco, tanto na praia, nas valas, nas correntes de retorno, como também nos mirantes, nos costões e nas pedras. Os alertas são dados em português e também em inglês. Atenção! Corrente de retorno. Nade para os lados. Não tente nadar de volta para a areia. Atenção! Corrente de retorno. Nade para os lados. Não tente nadar de volta para a areia. Attention! Rip current. Swim sideways. Avoid swimming directly back to the shore. Attention! Aí a gente acompanhando então esse novo recurso sendo utilizado pelos guarda-vidas, pelo Corpo de Bombeiros, na orla de todo o estado do Rio de Janeiro. Após 4 décadas de existência, a transferência por meio de documento de ordem de crédito, ou famoso DOC, acaba nesta segunda-feira, às 10 horas da noite. Nesse horário, os bancos deixarão de oferecer o serviço de emissão de agendamento, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, para transferência entre instituições financeiras distintas. No ano passado, as instituições bancárias haviam anunciado o fim da modalidade de transferência. A data máxima de agendamento do DOC vai até o dia 29 de fevereiro, quando os bancos terminam de processar os pagamentos, encerrando o sistema definitivamente. Além do DOC, vai deixar de ser oferecido também até às 22 horas de hoje a transferência especial de crédito, o TEC, modalidade por meio da qual as empresas podem pagar benefícios a funcionários e que também está em desuso. Nos últimos 2 anos, o DOC e a TEC perderam espaço para o PIX, sistema de transferência momentânea do Banco Central, sem custo para as pessoas físicas. Criado em 1985, o DOC permite o repasse de recursos até as 22 horas, ou seja, até as 10 horas da noite, com transição segundo quitada no dia útil seguinte, à ordem. Caso seja feito após esse horário, a transferência só é concluída 2 dias úteis depois. Com a chegada do PIX,
está aí, né, do tédio DOC se despedindo da população brasileira. Mudando de assunto, o governo federal, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, publicou na última quarta-feira os editais do Concurso Público Nacional Unificado. A expectativa é que 3,5 milhões de inscritos sejam realizados 3,5 milhões de inscrições para concorrer às 6.640 vagas de 21 órgãos públicos federais. A prova será aplicada no dia 5 de maio em 220 cidades em todas as unidades da federação, sendo dividida em 8 blocos temáticos das áreas de atuação. Entre os órgãos está o IBGE. A gente acompanha a fala do presidente Márcio Pockmann para falar um pouquinho sobre as vagas e as oportunidades do órgão. Neste ano de 2024, quando o IBGE completa 88 anos de existência, ele vai realizar o seu maior concurso da história. E é um concurso que faz parte de um processo seletivo nacional conduzido pelo governo federal, o governo do presidente Lula, que tem feito um esforço muito importante para revalorizar a função pública e ampliar os quadros dos servidores da nação. É justamente por isso que estamos aqui, para convidá-lo a se inscrever neste concurso, que começa a partir do dia 19 de janeiro e vai até o dia 9 de fevereiro. O IBGE é a principal instituição de pesquisa, é aquela instituição que mostra a cara do Brasil, uma espécie de cartão postal dos brasileiros e também a bússola de quem governa o Brasil. Sinta-se estimulado a fazer parte desse concurso e vir contribuir com o Brasil participando do IBGE como servidor público. Conto com você. Lembrando então, as inscrições para o concurso serão iniciadas na próxima sexta-feira, dia 19 de janeiro. Chegou o momento de saber como que está a região sul-fluminense. Vamos conversar com a nossa repórter Ana Luísa Rossi, que traz atualizações. Ana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Olá, Richard, boa tarde. O concurso 7 Maravilhas de Paraty entra na fase final e a última categoria de patrimônio material já está disponível para votação. Cada pessoa pode escolher entre 4 itens que integram a categoria e o mais votado representará o patrimônio imaterial, que fará parte das 7 Maravilhas de Paraty. O concurso tem como objetivo projetar as belezas naturais e culturais da cidade, fomentando e diversificando os diversos roteiros turísticos do município. Paraty, Ilha Grande e Angra dos Reis foram considerados patrimônios mundiais pela Unesco por sua cultura, fauna e flora excepcionais. É o primeiro reconhecimento como sítio misto no Brasil e também na América Latina. É com você. Obrigado, Ana, pelas informações. Bom trabalho para todo mundo aí da equipe sul-fluminense. Os vereadores Maicon Queiroz, Priscila Pita e Marcinho realizaram uma fiscalização na última semana para verificar a situação do atendimento ao público no Centro de Referência Social, o CRAS, do centro da cidade de Nova Friburgo, após receberem denúncias de que a população estava chegando de madrugada no local para garantir um lugar na fila para receber assistência. Depois de visitarem a sede, os parlamentares constataram que havia pessoas que passaram a noite e a madrugada na rua até o horário de funcionamento do CRAS. Segundo o parlamentar Maicon Queiroz, parte das pessoas da fila não estavam conseguindo receber o novo benefício do cartão alimentação e muitos deles ficaram sem receber a cesta básica fornecida pelo CRAS há pelo menos 4 meses. Priscila fala que há indivíduos que são de comunidades distantes e que chegam ao local e que não são atendidos. Um dos casos é de uma das moradoras de Vargem Alta, que foi pela 3ª vez na sede e não conseguiu adquirir o auxílio. De acordo com a Prefeitura de Nova Friburgo, o cartão de alimentação substitui a cesta básica. Agora, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Política para a Juventude disponibiliza um cartão para os usuários que recebiam uma cesta mensalmente. O objetivo é oferecer autonomia para o beneficiário, prezando pela individualidade da alimentação. O benefício tem um valor de R$ 200 por mês e, para ter acesso, é necessário preencher uma série de requisitos, que passam então por uma avaliação técnica que é realizada pela equipe de assistência social do CRAS, de referência do cidadão. Na hora da análise, o cidadão já sai com a resposta e também a posse do cartão. Sobre a situação dos atendimentos mencionados, a Secretaria Municipal de Assistência Social
enviou uma nota onde pontuou que não vê razões para a formação de filas, visto que todas as pessoas estão recebendo o devido atendimento técnico. Ressaltou também que mais profissionais estão sendo disponibilizados para agilizar os atendimentos e evidencia que o registro de filas tem ocorrido apenas no CRAS Centro. Nas demais unidades, o atendimento está sendo realizado normalmente. E, por fim, esclareceu que, para estar apto ao benefício, é preciso preencher uma série de requisitos e as equipes técnicas da pasta estão redobrando esforços para que todos sejam atendidos o mais rápido possível. A gente espera que realmente essas pessoas possam ser atendidas, porque você ir 3, 4 vezes no mesmo lugar para tentar um benefício e não conseguir, a situação é bem delicada mesmo você tendo direito. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco para trazer para você uma entrevista exclusiva que fizemos com a presidente para falar aqui sobre Petrópolis e também sobre o Rio Piabanha. A gente conversou com a presidente do Comitê Piabanha para falar sobre o tema e também a análise da água que foi publicada recentemente pelo órgão. Tudo isso você acompanha depois do intervalo, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Dei início à nossa entrevista. Antes de mais nada, Érica, queria agradecer a sua presença aqui com a gente e que você fizesse uma breve apresentação sua, por gentileza. Ok. Cortines, né? Eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Atuo no curso de Gestão Ambiental e hoje eu estou como presidente do Comitê Piabanha, na diretoria do comitê. Maravilha. Antes da gente falar a respeito sobre os dados que foram divulgados sobre os rios, para quem está em casa, nunca escutou falar sobre o comitê, queria que você trouxesse primeiro um pouquinho sobre as ações do comitê, onde ele atua, em que pautas ele traz. Uhum. Bom, o Comitê Piabanha, ele é um órgão de Estado, né? É um conselho, né, onde fazem parte tanto a sociedade civil quanto o poder público e as empresas que utilizam a água, né, e essas empresas que utilizam a água e têm autorização de usá-la, elas pagam por esse recurso, né? E esse dinheiro é esse recurso que vem para o comitê. Então, o comitê vai ser a instituição que vai decidir o que é feito com esse recurso, né? Então, a gente tem essa verba que é disponibilizado nos nossos diversos programas, né, as nossas agendas ambientais. Então, temos a agenda de instrumentos de gestão, agenda de saneamento básico, de infraestrutura verde, que é essa parte de reflorestamento, né, e de áreas de conservação. Temos a parte de educação ambiental e comunicação. Então, isso tudo, essas agendas estão dentro do nosso plano de bacias, né, que é o que orienta essas ações do comitê. Então, dentro do plano, a gente tem 41 ações, né, que o comitê atua e que são decididas por esse plenário, né, onde esses 3 segmentos fazem parte. Então, e a nossa área de atuação são 10 municípios aqui da nossa região, a gente chama de região hidrográfica 4, e inclui, né, Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal, Carmo, Sapucaia, Partido do Alferes, Três Rios, Paraíba do Sul, agora não sei se falta algum, mas são 10 municípios no total, né? Alguns parcialmente e outros integralmente. Maravilha. Érica, trazendo então agora a gente já para dentro da pauta, né, dessa nossa entrevista de hoje, a gente vai falar sobre os dados, né, sobre então os monitoramentos dos rios que estão já disponíveis pelo comitê. Queria que você falasse justamente com a gente sobre são quantos pontos ao total que estão disponíveis no site, né? Como tem ali um painel, né? Que mostra ali os dados relacionados então à água dessas regiões. Né, uma das nossas preocupações é saber, né, a qualidade dos rios que estão dentro da nossa região hidrográfica. Então, a gente já está, né, na nossa 3ª campanha de monitoramento contratada pelo comitê, e a primeira ela atuou só no leito do Rio Piabanha, né, a segunda já foi ampliada para os principais afluentes da nossa região, e a 3ª agora, ela foi ainda, né, a gente tem ainda mais pontos, com 74 pontos de monitoramento nos 10 municípios, e com a maior concentração de pontos no 1º distrito de Petrópolis, né, que é uma área que a gente está visando realizar o primeiro trecho de enquadramento dos rios, né? O que é o enquadramento? É a gente determinar uma qualidade mínima, né? E a sociedade em conjunto com o poder público, com os usuários de água, vão determinar, olha, a gente quer que esse trecho tenha uma classe, né? A classe vai de classe especial a classe 4. Então, sendo a 4 a pior e a classe especial a melhor. Então, a gente alocou mais pontos de monitoramento nesse trecho do Alto Piabanha, né, que é no 1º distrito,
para a gente poder entender mais detalhadamente o que está influenciando na má qualidade, porque hoje a gente sabe que esse trecho está com uma qualidade muito ruim, né? E a gente está monitorando justamente para saber quais são os pontos que a gente precisa melhorar e pactuar isso com os usuários de água, né? Não adianta a gente somente estabelecer uma qualidade que a gente quer, né? Sem que as pessoas que estão poluindo se comprometam de reduzir essa poluição, porque senão a gente nunca vai chegar nesse enquadramento desejado, né? Então, esses pontos de monitoramento vão servir como essa ferramenta para a gente conseguir, com uma meta aí de médio e longo prazo, né, obter essa qualidade desejada dos rios. Então, esse está sendo o nosso principal objetivo agora, com essa concentração maior de pontos no primeiro distrito. Perfeitamente, Érica. Aproveitando, como que é feito, então, esse monitoramento? Esse monitoramento, né, o comitê lançou um edital para contratar uma empresa, a gente contratou a empresa Oceanos, que está fazendo esse terceiro monitoramento, e a gente tem toda uma equipe competente para fazer isso, e eles vão, ao longo desses 74 pontos, eles coletam a água, alguns parâmetros mais simples eles medem em loco, né, com sondas multiparamétricas, e outros eles coletam a água para levar para o laboratório e fazer as análises no laboratório. Então, a gente tem aí 17 parâmetros que estão sendo medidos, né, em cada ponto de monitoramento, além, né, incluindo nesses 17 a vazão dos rios, para a gente entender qual é a vazão, né, desses trechos. E aí a gente tem disponibilizado todos esses dados, né? Quando eles entregam os relatórios para a gente disponibiliza lá no nosso site tanto o relatório em si, quanto lá no nosso Siga Web, que é onde a gente consegue obter dados sobre os rios, tanto os dados dos traçados dos rios da nossa região, quanto nesses pontos de monitoramento. Se você abrir o mapa e clicar sobre o ponto que foi monitorado, ele vai abrir a tabela com todos os resultados desse monitoramento. Então, eles estão livres e acessíveis para qualquer um, né, qualquer pessoa que tem interesse em acessar esses dados, né, a partir desse site do comitê, eles conseguem lá, é só digitar comitepiabanha.org.br, né, e lá vai ter Siga Piabanha. E lá dentro, esses dados estão disponíveis, ou em monitoramento tem a disponibilização dos relatórios com os dados brutos, né? Érica, você comentou sobre a ampliação desses pontos de monitoramento e principalmente nessa primeira região, no primeiro distrito aqui em Petrópolis. Por que nessa localidade especificamente? Porque o primeiro distrito está no trecho inicial do Rio Piabanha, né? Então, o que a gente vê? A gente vê logo na cabeceira do rio uma cidade com 300 mil habitantes, aproximadamente, já poluindo esse rio. Então, essa poluição ela é carregada para todo, né, o restante do trecho. Então, a gente percebeu, e a partir de estudos, teses de doutorados e dos primeiros monitoramentos, a gente percebeu que essa cabeceira já estava com uma qualidade muito ruim. Então, a gente entendeu que trabalhando nesse trecho inicial do rio, a gente vai levar o benefício para toda a bacia, né? Então, a gente entendeu que seria, e isso foi, né, decidido dentro das câmaras técnicas do plenário, que seria a melhor opção, né? A gente teve uma tese que viu que se a gente retirando, acho que 30% da carga orgânica ou 40% da carga orgânica desse trecho, a gente já melhoraria bastante a qualidade do rio como um todo. Então, porque hoje o principal, né, problema que a gente tem é o lançamento de efluentes não tratados, de esgoto sanitário, né? Então, se a gente melhora a parte alta da bacia, a gente traz essa melhoria para todo o restante, né? Então, foi por isso essa decisão. E aí, esse vai ser o primeiro trecho e futuramente a gente vai pegar outros trechos também ao longo de toda a região. E existe, qual que seria, digamos assim, a nota, né, entre parênteses, é óbvio, mas em qual estágio ou categoria se enquadra atualmente o rio? Então, essa classificação dos rios, ela muda também de acordo com a quantidade de chuvas, né?
e a vazão que a gente tem em cada trecho, e ela é muito variável. Então, assim, o monitoramento ele é pontual, é uma medida daquele dia, naquele horário. Então, essas trechos podem variar, mas a gente já encontrou em alguns monitoramentos uma classe 4, que é a pior, né? Então, classe 4, classe 3, e aí, quando de repente ele recebe um afluente que é, né, que é um rio que contribui para ele mais limpo, ele se dilui, né, e muda de classe. Então, essas classes elas são definidas por trecho, né, e não para o rio todo. Mas a gente tem as piores classes nessa parte urbana, né, do Rio Piabanha, o que é muito ruim, né, porque a gente não consegue ter essa relação do rio como um rio, como uma coisa viva, né? Se a gente tem um rio altamente poluído, a gente vai olhar para ele de outra forma, assim, com repulsa, né? E não como a gente deveria olhar como sendo um ambiente vivo e que a gente depende altamente dele. Érica, É por isso que a gente está, né, tentando melhorar essa qualidade para a gente mudar também essa relação das pessoas com o rio, né? perfeitamente, não como um lugar de descarte, digamos assim, né? É. De parte mesmo do ambiente onde nós vivemos. Érica, me surgiu uma dúvida bem relevante, acredito, em relação à Paraíba do Sul. Isso porque me recordo de deve ter mais ou menos uns 2 meses, os vereadores cobrando até a própria concessionária sobre a cobrança inadequada para os moradores da região. Como que está esse trecho em relação ao município de Paraíba do Sul, do Rio Paraíba do Sul, né, no caso, que corta também outros municípios, como Três Rios, enfim. E você comentou que ele sofre também, né, a alteração ali, a análise dele sofre impacto também dos seus afluentes. Trazendo desde a bacia até essa região da Paraíba do Sul, tem algum ponto mais específico que esse último balanço apresentou a categoria, por exemplo, mais poluente? No nosso monitoramento, a gente não chegou a fazer análise do Rio Paraíba do Sul em si, né? A gente trabalha mais nos afluentes do Rio Paraíba, porque a gente tem o Rio Piabanha, que chega, né, no Rio Paraíba, e a gente tem alguns afluentes lá de Sapucaia, Carmo, Sumidouro, que drenam direto também para o Rio Paraíba, né? Mas a gente tem o Comitê Federal, que é o CEIVAP, né, o Comitê de Integração das Bacias do Rio Paraíba do Sul, que também realiza monitoramento, né, desses trechos. Então, existem trechos também classe 3, existem trechos classe 2, aí depende muito dessa questão que eu falei né, dos afluentes que chegam, de como está a qualidade desses afluentes, né, e esse fator de diluição desses rios. Se chega um rio com uma vazão muito grande, ele vai exercer esse fator de diluição. Então, por exemplo, no Rio Piabanha, a gente tem, às vezes, uma medição de uma classe, né, 4, 3 lá em cima. Quando ele chega já na foz, lá no Rio Paraíba do Sul, a gente já teve medições de classe 1. Então, o rio vai se depurando também ao longo do caminho, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Mas é claro que quanto menos poluentes a gente tiver, né, pior. E geralmente, quando a gente passa por grandes cidades que têm indústrias, né, geralmente você vai encontrar aí teores altos. A gente já teve, né, um trabalho aqui da Universidade Rural que encontrou altos índices de mercúrio aqui em Três Rios, na cidade de Três Rios. Então, acho que esse monitoramento é muito importante para a gente saber que água a gente está consumindo, até porque, por exemplo, o Rio Paraíba do Sul abastece 16 milhões de pessoas, né, nos 3 estados. Então, se a gente não sabe qual a qualidade desse rio, a gente pode estar consumindo uma água, né, que possa estar causando algum dano para a nossa saúde, né? Érica, após esses levantamentos que são realizados, o que são feitos com esses dados? Então, aí a gente, como eu falei, a gente pretende realizar um enquadramento. Esses dados podem servir como base para pesquisas científicas, até para as próprias prefeituras entenderem a qualidade dos rios, né? Proteção de fauna e flora, que quase a gente não fala dentro dos comitês, né? Mas é uma questão importante. Mas a gente especificamente vai trabalhar essa questão do enquadramento.
porque essas classes que eu falei, né, classe especial 1, 2, 3 e 4, cada classe, a gente tem uma resolução do CONAMA que indica para cada parâmetro qual é a faixa de tolerância daquele parâmetro. Então, para ele estar na classe 1, né, o oxigênio dissolvido tem que estar tanto, o nitrogênio tem que estar tanto. Então, esses monitoramentos vão ajudar a gente a entender e fazer essa classificação dos trechos, e aí, a partir disso, a gente vai poder identificar quais são os usos. Então, quem são os usuários daquela bacia, quem é que está lançando o efluente para dentro do rio, e, a partir daí, começar uma tratativa, né, com os municípios, com a população, do que cada um pode fazer para reduzir esses poluentes, né? E aí, sim, a gente chegar numa melhoria da qualidade da água. Então, esse monitoramento ele é fundamental para a gente entender essas relações, né, essa dinâmica, e poder fazer essa tratativa com a sociedade, né? Que, na verdade, o enquadramento tem, a gente sempre fala que é o rio que temos, o rio que queremos e o rio que podemos ter, né? Então, esse é o lema do enquadramento. Então, a gente está nessa fase inicial de saber qual o rio que temos hoje, né? Qual a qualidade que ele tem hoje, qual é o rio que a sociedade quer, ela quer um rio para poder nadar, ou ela quer um rio para poder usar água para fins menos nobres, né? Tem alguém que consome aquela água, né? E o enquadramento sempre leva em consideração o uso mais restritivo, ou seja, se tem alguém que consome aquela água diretamente para beber, esse tem que ser o uso, né? O nível de qualidade que essa água tem que estar, né? Mas é possível, se tem uma indústria lançando um metal pesado, né? Um poluente mais né, que vai piorar a qualidade dessa água. Então, é esse jogo, né, de negociações que o enquadramento faz, né? Perfeito. Érica, uma concessionária, né, uma empresa que vai prestar esse serviço, ela pode impactar nesse nível da qualidade da água? Eu pergunto isso porque Teresópolis recentemente teve aí, né, a Águas da Imperatriz assumindo então a concessão, o serviço de saneamento básico no município. De que forma que isso pode impactar também para a qualidade da água nesse, né, no caso, na região de Teresópolis? Sim, com certeza. Assim, as concessionárias de água vão ter que ser assim, grandes parceiras, né, da sociedade nesse sentido, porque a maior contaminação que a gente tem hoje é pelo esgoto doméstico, né? Então, as indústrias elas já têm uma restrição, né, de ter suas estações de tratamento, né, próprias, de tratar esses efluentes, mas as estações, né, essas concessionárias vão ser fundamentais para essa melhoria da qualidade da água. E não basta só ter a estação, e sim saber qual é a eficiência do tratamento que está sendo feito, né? Então, ela trata a água, mas ela lança água com quantos por cento menos, né, da carga orgânica dessa água, que seria o esgoto mesmo, né? Então, ela lança com o nível de eficiência está sendo suficiente para lançar uma água limpa nesse rio, ela ainda, após o tratamento, ainda está lançando alguma carga, né, de orgânica ali naquela água. Então, com certeza, né, todos os concessionários vão ser fundamentais. E sem eles darem essa certeza para a gente de que eles vão, né, pelo menos se comprometer em melhorar essa eficiência ou instalar novas estações de tratamento, dificilmente a gente vai conseguir chegar, né, numa classe mais adequada, né, como a gente gostaria. Então, com certeza, eles são fundamentais nesse processo. Esse processo é de longo prazo? E pergunto, além da população, que outros entes são importantes para realmente a mudança da qualidade da água? Eu acho que a conscientização, né? A gente precisa entender que a água ela é o nosso bem maior. Ela, né? A água é a que move. A gente é feito de água. Sem ela a gente não vive. E a gente tem visto cada vez menos nossos rios, né, secando, nascentes secando, desmatamento acontecendo. Então, não adianta só a gente parar de lançar efluentes, a gente tem que recuperar nascentes, temos que diminuir o processo erosivo, a gente tem que se apropriar da água como um bem público de uso comum, né? Acho que isso é muito importante. A sociedade precisa entender que ela também é parte disso e tomar isso como uma missão,
né, de todo mundo, de lutar pela água, de ter a água como um bem extremamente necessário. Sem ela, a gente não vive. E a gente tem visto cada vez mais que ela, em excesso, faz mal, né, causa tragédias, como a gente viu aqui no município de Petrópolis, em toda a região serrana, e quando ela falta, ela também faz mal, porque a gente perde lavouras, a gente, né, não, e quanto menos água, mais concentração de poluentes no rio. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. A sociedade é fundamental, essa mobilização social, essa divulgação da importância, né? As pessoas conhecerem os comitês, trabalharem em projetos de educação ambiental, né, relacionados à água, são muito importantes. Levar esse tema para dentro das escolas, né? Acho que isso é fundamental para a gente ter um futuro mais, assim, com uma qualidade de vida melhor, né, para todo mundo. Quando a gente trata dessa questão da água, né, Érica, é até interessante, a gente conversou aqui recentemente até com um economista, né, ele falou justamente sobre, por exemplo, o fenômeno El Niño, que tem impactado aí nas chuvas no norte e também no sul, né, e como que isso afeta a região produtiva do país, e se afeta por não chover de forma adequada, sobe, né, o preço dos produtos e até mesmo chega na população final na hora de fazer a compra, por exemplo, dentro do supermercado, enfim, na feira. Érica, queria que você falasse um pouquinho para a gente, 2024, como que o comitê tem planejado as ações para este ano? A gente tem, como eu falei, as nossas ações, elas estão todas pautadas dentro do nosso plano de bacias, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, ele também está disponível lá no nosso site. A gente tem o plano completo e o plano resumido. Então, tudo isso está né, dentro do nosso plano de bacias. Mas os nossos focos, né, principais vão ser atuar, a gente, né, está com um edital que está quase, né, já na fase de contratação para executar um saneamento rural. Então, a gente vai atuar na área de saneamento, na área de reflorestamento, né? A gente deve lançar em breve um edital para os municípios aí se inscreverem, né, para realizar reflorestamento, principalmente nas áreas de preservação permanente, né, que são as principais geradoras de água, né? E a gente tem os nossos seminários e palestras de capacitação que estão todos disponíveis lá no nosso canal do YouTube também, então a gente vai continuar com essa ação de comunicação com a sociedade. E eu acho que é isso, publicizar os dados. A gente tem o nosso Siga Web que traz informações. Dentro do nosso site a gente tem também um banco de dados, de teses, publicações, né? Tudo que a gente encontra que trabalhou a nossa região hidrográfica, a gente coloca lá na nossa biblioteca. A gente tem, né, todas as legislações ambientais relacionadas à água disponíveis também de forma organizada lá no site. Então, acho que esse é o papel do comitê, né? Dar essas informações para a sociedade e trazer. A gente quer cada vez mais pessoas participando do comitê, trazendo boas ideias, trazendo projetos. Acho que é muito importante a gente atuar em todas essas áreas, né? E esse é o nosso planejamento, e continuar com essa parte de monitoramento, enquadramento, né? Também é uma das nossas metas para esse ano, né? Então, convido a todos aí a conhecerem essas ações e participarem com a gente, porque é muito importante a gente ter essa participação social, porque, na verdade, é quem conhece, quem sabe a problemática é quem está vivenciando, quem mora lá no bairro, quem sofre com falta d'água, quem sofre com os deslizamentos, enchentes. Então, a gente precisa desse conhecimento empírico, né, das pessoas, para a gente poder decidir e planejar, né, ter ações voltadas para a melhoria desses serviços, né? Então, essa participação social é fundamental, e a gente espera poder ampliar isso também, né, cada vez mais, ter mais pessoas atuando junto com a gente no comitê. Perfeitamente, Érica. Alguma outra informação importante que talvez a gente não tenha comentado a respeito do tema de hoje? Não, eu acho que essa é a nossa mensagem, né, de que qualquer um que queira participar do comitê é super bem-vindo. Nossas reuniões são públicas, o nosso calendário de reuniões está todo disponível lá no nosso site, então convido todo mundo
a conhecer o nosso site para entender um pouquinho mais das nossas ações, né? O nosso canal no YouTube tem todas as palestras, estão gravadas lá, ficam disponíveis, né? Tem as nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, que vocês podem, né, estar sempre atentos e né, sabendo o que acontece e participar. Às vezes, né, a gente não tem um papel assim fiscalizador, mas a gente às vezes recebe denúncias, né, da população. Olha, teve uma mortandade de peixe aqui no rio tal. Aí o pessoal manda imagens, né, pontos de referência para o comitê, a gente manda para a Secretaria de Meio Ambiente, manda para o INEA, reforçando aquela denúncia. Então, a gente tem esse papel de cuidar das águas, né? Então, acho que quem tiver interesse em ser parte disso e fazer, né, esse cuidado junto com a gente vai ser sempre muito bem-vindo, né, no Comitê Piabanha. Érica, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse resultado dessas duas campanhas, e o espaço está sempre aberto para uma nova entrevista. Eu que agradeço imensamente essa participação e a gente se coloca à disposição também para qualquer, né, dúvida, assuntos que surgirem, a gente poder estar aqui esclarecendo e trazendo as informações para todos. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.